Olá, gente, muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Hoje um bate-papo bom e descontraído sobre empreendedorismo com ela, quem? Patrícia Atui. Patrícia Atui, business coaching, das melhores que eu já vi, minha mentora. Gosto muito de conversar com ela, porque primeiro que eu aprendo aqui pra caramba e já aplico na hora, Patrícia. Também com a gente aqui para dividir bancada, meu amigo Serjão, também vai falar muito com a gente aqui sobre empreendedorismo. Serjão, é isso aí. Obrigado por ter vindo, cara. Patrícia, suas considerações. Eu não canso de conversar com a Patrícia. Não cansa, né? Toda vez que eu vou na casa E é bom que é de nova, graça, ela não te cobra, né? Não. Aí, Toda isso é vez que eu vou legal. na casa nova, Isso tem é coisas legal. novas. É o legal de você ser do staff da Patrícia, que ela não te cobra, né? Isso é bom. Isso é bom. É, isso é ótimo. Patrícia, suas considerações. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês, time de primeira. Olha só, hoje nós vamos falar daquilo que a gente mais faz na nossa vida, né? Que é o quê? Empreender? Empreender. Eu falo, o que a gente mais faz? Eu é merda. Tipo, o que a gente mais faz no dia a dia, merda, eu. Eu pensei que era isso, mas vamos lá. Gente, você sabe que empreender é fácil? Não. Se fosse fácil, todos fariam. Mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu sei que você vai falar, mas eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que tem pessoas que nasceram para determinadas funções. E aí, dentro disso, a minha visão, tá, Patrícia? Não quer dizer que tá certo ou que tá errado. Sim, opa. Tá? Aí, dentro daquilo que a pessoa já tem uma inclinação e quer fazer ou vai fazer por necessidade, ela vai treinar as habilidades. É a visão que eu tenho. Por que que por exemplo, por que que um corredor maratonista de 42 quilômetros tem um técnico se ele já sabe correr? Para que ele alcance performance e que ele tenha condição de brigar com pessoas que estão com um nível igual ou melhor que o dele. É a minha visão. Entendeu? Um maratonista, ele tem um técnico. Para quê? Se ele já sabe correr. Não é só correr? Entendeu? Não é. É toda uma estratégia. Acho que é aí onde vai entrar o que nós vamos falar hoje aqui, que é como fazer, né? É interessante isso que você está falando, porque ninguém chega lá sozinho. Isso. E um coach, um mentor, ele ajuda muito. Você sabia que o Eric Schmidt, que era o anterior CEO do... Me ajudem aí, gente. Ah, mas essa eu não vou lembrar não, hein, Patrícia? Do Google. Eu te ajudei na que passou, agora eu não vou lembrar mais. Seus créditos já acabaram. Seus créditos já acabaram aqui. O Eric Schmidt, Bill Gates, eles tiveram coach. E eu tenho um vídeo do Eric Schmidt, que eu passo em algumas palestras, ele falando que toda pessoa precisa ter um coach para ajustar pessoas que querem alcançar alta performance. Meu, eu acho top isso que você tá falando. Eu acho que antes de mais nada, Patrícia, eu não sei que tipo de público que esse vídeo vai alcançar. Eu acho importantíssimo, porque eu sou uma pessoa que combate esse tipo de pensamento. Quando você vai falar da palavra, aqui tá na logo aqui, né, Patrícia? Patrícia Atui, Business Coaching, é isso? É isso aí. Então, uma coaching de negócios, não é isso? É. Quando você vai falar coaching, muita gente, porque, Patrícia, aqui, aqui na loja eu tô com a barriga no balcão. Então eu falo que aqui na loja eu converso de coveiro a petroleiro. Todo tipo de gente senta na minha frente ali, eu converso com todo tipo de gente. E tem muita gente que você vai falar um coaching, a pessoa já entende de maneira pejorativa, de maneira ruim. Tipo, mano, pô, parece que é um cara enganador. Meu, eu tento explicar isso pras pessoas, mas é muita gente que eu tenho que explicar. Falo, cara, se você quer fazer um negócio e você acha que você sabe, você não precisa de ninguém. Não é? Você já sabe tudo, pra que você vai precisar de alguém? Agora, se você é como eu, que tem que aprender o tempo todo sobre alguma coisa, você precisa de alguém pra te desenvolver. Você é autodidata em tudo o tempo todo? Não é possível. E aí, eu acho que as pessoas têm muito preconceito. Patrícia, explica pra esse público porque o que mudaria pra mim se eu já tenho uma empresa ou se eu tô abrindo uma. Por que que eu tenho que ter um coaching de performance? Gostou da palavra? Gostei. Coaching de performance. Lógico, Max. Você é uma pessoa diferenciada e você está numa ascensão assim, a sua curva está indo assim. É meteórica, minha curva é meteórica. Por quê? Porque o que você tem? Você tem um desejo muito ardente de chegar lá. É. E ninguém chega sozinho. Ninguém. Eu tenho um cliente
que ele é um cara de altíssima performance. Quando ele me chamou, ele me contratou, e lógico, foi indicação, né? Perguntou quem é coach que trabalha neste segmento, no caso financeiro, de bilhões de dinheiro rolando. E ele falou assim, aí falaram, indicaram a Patrícia, porque eu trabalho também muito nesse ramo da área de finanças, de altos executivos. E aí, conversando com ele, e eu mesmo fiquei pensando, assim, cara, ele tem uma altíssima performance maior que a minha. E esse cara me contratou. E veja uma coisa, o que ele está buscando, e ele já tem alta performance e ele quer mais ainda. Quer dizer, aquela pessoa que está determinada a alcançar o limite dele. Você falou, só desculpa te atrapalhar, não perca o raciocínio. Eu estava assistindo um documentário na verdade eu estava assistindo uma entrevista do Tony Robbins. Conhece ele? Sim, claro, mestre. Um dos maiores líderes, né? da PNL do mundo, na neurolinguística, sim, né? Sim. Eu gosto muito desse cara, ele tem inclusive um conteúdo no Netflix que chama Eu Não Sou Seu Guru, né? Eu já assisti. Nossa, Eu Não Sou Seu Guru, é da hora. Eu assisti uma entrevista dele que eu achei muito louca a pergunta, achei muito louca a resposta. Vou te falar o que perguntaram pra ele. Ô Tony, se um cara já é bilionário, por que ele precisa de você? A resposta foi épica, mano. Ele falou assim, pra não perder os bilhões que ele tem. Por quê? Porque a gente imagina que nós somos lineares e que a gente tem o controle de tudo o tempo todo. Não é isso? Mas nós não somos. Quando alguém contrata, por exemplo, no caso dele, pelo que eu entendi, tá? Foi a leitura que eu fiz da situação. Poxa, a minha mente não é perfeita, por mais que eu ache que ela é muito boa. E aí, o cara, ele vai lá, ele tem uma empresa que às vezes ele não tem ninguém com quem ele possa conversar e abrir realmente questões e ser provocado em questões que alguém que está ali só para pensar naquilo faria. É esse o ponto. Você falou tudo. A pergunta certa no momento certo para que a pessoa... Veja uma coisa, o coach está ali para fazer perguntas para desafiar o coach. Isso. Para ele sair... eu sou a coach... Você é a treinadora. Eu sou a treinadora. E o treinado é o coach. Eu sou o coach. Você é o meu coach. Eu sou o coach, eu não sabia. Você é o coach e eu sou a coach. Tá vendo aí? Você sabia disso, Sérgio? Sabia. Você sabia? Sabia, companheiro. O Edson Lins falou pra ele. Sabia, um amigo nosso. E aí, só que é o seguinte, né? Essa questão aí dos coaches. Você sabia que o coach acontece desde a Revolução Industrial? Nasceu lá atrás. Por quê? Precisavam ter o quê? Executivos que soubessem liderar pessoas. E surgiu lá, então isso aí é antigo. Só que, enquanto eu me formei, fui lá para o México, tenho um método, fiquei lá umas 3 semanas fazendo treinamento de alta performance, além do conteúdo, pulando de prédio, uma série de coisas mais, que é para justamente tirar os medos, porque quando a gente vai fazer uma transição de carreira e ter que ir para uma nova aventura, digamos assim, empresarial, de um novo negócio, de um novo formato, você tem que se transformar, você tem que se despir para colocar uma outra roupa, aquela roupa de empresário. Antes eu tinha roupa de empregada. Só que eu fiz um upgrade, então eu me transformei em outra pessoa. Só para fechar esse tema dessa banalização, porque você vê pessoas se formando no final de semana. Isso não existe. Lendo um livro e já quer ser coach do outro. Eu tinha uma turminha, né, que a gente trabalhava a parte de empreendedorismo. Não, eu sou mentor, eu sou especialista. É nada. Que formação que você tem? Lê 1, 2, 3 livros e já é mentor? Não é, não. E muitas vezes eu cheguei... A galera tem esse preconceito todo, e por causa desse tipo de gente? Sim, porque os caras se formaram no final de semana. Tem treinamento aqui que os caras lotam a sala com milhares de pessoas. E aí, PNL nos caras. Os caras saem de lá tudo atrapalhado. Você pisando em carvão, caco de vidro, ponta de prego. Eu sou esse cara aí, mano. Eu falava, tem uma ponta de prego que você pisar,
E percebe? Então, lógico que no começo é tudo difícil, né? Quando eu comecei, eu vim com um método desse tamanho, e aí no começo a gente faz faz a trabalho de graça, né? Você chega, pô, eu vou entrar na pista, eu preciso começar a fazer isso, né? Pro bônus, né? Que falam. E ali, eu falei, putz, eu tinha tanta informação, tanta ferramenta na minha mala que eu tava levando, e às vezes eu sentava assim na mesa com o empresário, eu falava, gente, será que é essa ferramenta que eu vou usar com esse cara? E eu comecei a pensar muito nisso, porque eu sou muito CDF, sempre fui, tem que fazer a coisa certa, tem que entregar direitinho para ajudar essa pessoa que está me contratando. E aí eu comecei a dar aula. Eu falei, isso que é a melhor forma de você aprender? Vai dar aula. Porque nesse momento você se coloca à prova. Então eu me coloquei à prova com a minha oratória, de ter que falar em público, que eu não falava em público. E eu comecei o quê? Junto com os meus clientes, eu comecei, como eu sabia, porque... Para se desenvolver também, né? Exatamente. Então, e aquilo foi cada vez mais, eu fui assimilando os conceitos e que chegou até um ponto de maneira natural que eu começo a falar de todo o processo e sem ter que ler e tudo mais. O que eu acho legal, Patrícia, é assim, acho que a maior dificuldade de quem quer empreender ou quem já empreende, não estou falando que está certo ou está errado, é a minha visão de mundo, né, Sérgio? É que o cara, o cidadão, ele é muito dono de si. Né? O empreendedor, o cara é muito dono de si. E isso, num determinado momento, é prejudicial, porque é necessário que você ouça as outras pessoas. E aquele empreendedor de emergência, de desespero, desempregado, vou empreender. Esse cara eu acho legal, sabe por quê? Porque esse cara da necessidade, cara, às vezes ele nem sabe. E às vezes pra gente é melhor você nem saber do que você tá tratando, porque se você for saber realmente o conteúdo daquilo, você fala, puta, não vai dar pra mim. Entendeu? Então às vezes o cara entra enganado na história e acaba dando certo. Pelo menos coisas que eu já vi, na prática. Uhum. Mas assim, geralmente quando você vai falar com um empreendedor, o cara ele não quer ter tempo de ouvir as outras pessoas. Eu participava de um clube de lojistas aqui no meu segmento de loja de acessório e tinha um facilitador que trazia muito conteúdo pra gente lá nesse encontro dos lojistas. E o pessoal estava criticando o cara. Eu falava, cara, por que vocês não apresentam então um conteúdo que vocês querem que ele busque? Porque no dia a dia, você tem que comprar peças, tem que gerir pessoas, tem que pagar a conta, fazer acordo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o cara tá pensando coisa que é melhoria pra você. E aí vocês só sabem criticar. Uhum. Sabe, Patrícia? E a galera ficou nesse ciclo assim, de críticas, assim, mas ficou monótono. Eu falei, pô, mas você quer o quê? Você quer uma dançarina lá? Assim, eu percebo que a galera reclama muito. Cara, eu falo pra todo mundo, tem hora que é tempo só de ouvir, meu irmão. Tem hora que é tempo só de ouvir, não é tempo de você falar. Cara, vai lá e sai do seu preconceito. Cara, senta ali e ouve. A gente tem dois ouvidos. Isso, 99% do que vai falar não vai servir pra nada na minha vida. Ok, mas talvez uma frase mude a sua maneira de ver o mundo. Entendeu? É isso que eu falo para as pessoas, Patrícia. Um dia eu saí daqui de São Paulo para fazer um curso em Curitiba chamado Clientologia, da Disney. A arte Disney de encantar o mundo. Lembra do livro? Top demais. Top. Cara, eu saí daqui, eu gastei um dinheirão para Curitiba para um dia de curso. Tive um perrengue, não consegui dormir, mas valeu tudo que eu fui ver. Porque aquilo que eu ouvi ali, eu não ouvi em lugar nenhum mais. E aquilo ali gravou, entendeu? Tá gravado dentro do Max. E eu vou aplicar muitas coisas no meu negócio. E aí eu vou, obviamente, pegar aquilo que eu entendo que é adaptável e que é bom para mim. Né? Eu tenho que ter essa consciência. Então, o que eu quero falar para a galera, né, cara, você vai começar, ou você já começou, o seu negócio ficou chato, tá travado, tá numa fase que não sai do lugar, você quer desistir, quer ir voltar a morar na casa da sogra. Eu falei disso, né? Você voltar a morar na casa da sogra, você quer desistir de tudo, é o seguinte, ó. Contrata um profissional, não estou falando porque a Patrícia está na minha frente, mas se ela é do meu rol de amizades e eu estou com ela aqui, eu prefiro que você gaste o seu dinheiro com ela, essa é a realidade.
Porque ela é que eu conheço. Se você gastar com ela, ela vai vir gastar na minha loja. É isso, Patrícia? É isso, né? Não é gasto, é investimento. Isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte. E a entrega, ela Porque eu tô falando gasto porque é a linguagem do empreendedor, principalmente do pequeno, Patrícia. Entendeu? Sobre isso que você estava falando aí, você tem total razão. Tem muitos empresários, eu tô vendo ali que o cara tá fazendo errado, dou os toques e tudo mais, mas ele não se mexe, ele não se move para melhorar aquilo. Muitas vezes porque... Tá na zona de conforto total. Eu já sei, soberba. Eu acho que você postou outro dia, né? Como é que você quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Isso é o que eu vejo na maioria dos empreendedores. Essa semana eu fiz um stories aqui com esse pessoal da Verisure. Conhece Verisure? Alarmes? Sim, sim. Mano, os caras são agressivos, o sistema de venda dos caras. Sim. Muito bom, hein? Uhum. Os caras são agressivos. E aí eu peguei uma vendedora que tava passando aqui, ela chegou bem na hora que eu tava gravando um stories. Eu fui gravar um stories com ela e eu ajudei ela, acho que ela até fez 1 ou 2 vendas porque eu fiz um stories, foi da hora, né? Legal. E eu falei pra ela assim, às vezes ela chega num lugar que tem um comerciante ou alguém, o cara é tão azedo, tão chato, que tipo, ela absorve toda aquela energia ruim daquela pessoa. Cara, agora você imagina o vendedor da Verisure que tem que bater de comércio em comércio para tentar fechar um contrato. Mano, é muito difícil. Porque, tem cara que ele acha que todo mundo é culpado pelo insucesso dele. Ele acha que a economia do país está uma caca que não vai funcionar mais. Isso, um insight que eu tive na pandemia, que eu deixo para todo mundo. Enquanto tem gente morrendo, tem gente comprando Rolex. Essa é a realidade. Foi o que eu vi aqui na prática na minha loja. Muita gente, inclusive da minha família, morreu. E tinha gente do outro lado que estava entediado com dinheiro do banco em casa e não tinha onde gastar o dinheiro. Então, a crise, ela é para alguns, ela não é para todos, entendeu? Ou está dentro da mente. Não, a crise é para uma minoria, porque vai ter mesmo. Às vezes o teu negócio é afetado, mas o do outro não é, cara. Entendeu? Pô, quem vendia luva descartável, EPI descartável na pandemia estourou e quem não pôde abrir o negócio quebrou na pandemia, essa é a realidade. E tem coisas que não dependem da gente. Às vezes você tem um negócio que depende da entrada de um carro, rompe uma adutora da Sabesp bem na sua rua, como é que você resolve? Aí vai lá, 3 meses de obra da Sabesp, é o suficiente. Já Você quebrou. quebrou a loja. Você entendeu? Rompeu uma adutora, foi culpa sua não. Mas a adutora rompeu, certo? Então assim, eu quero falar para todo mundo, você, preconceituoso, tira isso da mente. Porque coaching, eu já fiz sessões com a Patrícia, paguei, não fiz de graça, não foi, Patrícia? Demorei para pagar. Mas você recebeu. Mas eu já fiz sessões com ela, evoluí pra caramba, a gente fez muita coisa que a gente aprendeu com ela. E quando você vai ver, eu sempre falo para todo mundo, você vai pagar 500, vai pagar 1.000, cara, é uma empresa tem que investir. Eu falo isso aqui claramente para agora vocês. Falando de empresa e de empresários. A Patrícia tinha me falado antes, né, quando a gente estava tomando um café, dos empresários aí, tipo Steve Jobs, Henry Ford, várias pessoas aí, Rockefeller, que nem estudaram e desenvolveram empresas gigantescas. Como esse pessoal faz isso? Você pode, sei lá, dar uma explanada sobre isso? Sim. Se eu tivesse a fórmula, eu já era um deles também. Estou brincando, vamos lá. Gente, com certeza. Silvio Santos, um exemplo. Silvio Santos. Nossa, tanta gente, né? O Thomas Edison. E olha, o que passa na cabeça dessas pessoas? E tem muitas pessoas, assim como esses, né, que você citou, que não concluíram a universidade. Então, como é que um cara de um Facebook, por exemplo, tem o dinheiro que ele tem, todos esses, Bill Gates também, chegaram lá? O Steve Jobs abandonou a faculdade e ficava lá andando nos... Não, eu tenho uma explicação para isso. Na verdade, é uma explicação do ponto de vista do empreendedor. Esses caras, eu sou um cara de negócio, Patrícia. Então, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha uma barraca de hot dog. Eu troquei num celular, num Nokia na época. Eu troquei num celular, na barraca de hot dog. Mas na barraca de hot dog, eu já sabia o tanto de trabalho que eu tinha.
que eu tinha que comprar cheddar, tinha que comprar ketchup, tinha que comprar salsicha, comprar gelo. Parece que não, é uma barraca de hot dog, não é? Sim, sim. Mas aí fala pra mim uma logística pra fazer uma barraca de hot dog funcionar. É isso que eu tô te falando, você entendeu? É o como, né? Tipo assim, tá bom então. Isso, esse cara de hot dog, tá bom, então pode fazer uma barraca de hot dog funcionar, eu quero ver. Vou botar você um mês pra fazer. Você tem que comprar pão, comprar hot dog, comprar mesmo, você precisa comprar tudo. O gelo pode derreter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, esses caras, eles têm uma mente para aquilo que funciona, na minha visão. Entendeu? Por isso que esses caras chegam tão longe, os caras são muito objetivos. Na cabeça deles tem que funcionar e acabou. É a minha visão. É uma mente diferenciada, né? São pessoas que querem muito chegar lá. Muito. Eles têm assim um desejo e foco, determinação. Sabe esses elementos que muitas pessoas não têm? E que acorda todo dia pensando naquilo, eu quero aquilo. E mais, eles agem como se eles já tivessem naquele momento. Por isso que a mente... Ele se transporta para lá. Eles falam todo dia. Sabe aquela oração que a gente faz toda noite, todo dia? Dentro dessa oração ali, vem as afirmações poderosas. Eu tenho isso, eu tenho bilhões, a minha empresa fatura milhões, eu tenho uma família que me apoia, eu tenho uma esposa que me apoia. Então, essas falas vão entrando no nosso subconsciente. Só que tem um detalhe, não adianta só falar, você tem que sentir. Sentir como se já estivesse lá. Ele é muito mais forte, Sim. ele pulsa 60 mil vezes mais forte que o pensamento. Eu penso outra coisa também, que existe uma coisa que é idealizador e realizador, né? Tem gente que tem o idealizador alto, mas o realizador baixo, né? Uhum. E tem gente que ao contrário, tem gente que tem isso mais equilibrado. A pessoa, ela idealiza e realiza, né? A pessoa idealizou determinada coisa, mas a maioria das pessoas que a gente conhece, esmagadoras, é o quê? Idealizador alto, realizador muito baixo. Isso é legal, porque você precisa estabilizar isso aí. Uhum. Eu preciso ter ideias, mas eu preciso executar. Ainda que elas deem errado, mas elas têm que ser Por executadas. isso que a gente vê pessoas formadas em várias faculdades e o cara não consegue ter sucesso em nada, porque ele não faz o que você está falando aí, então ele não idealiza nada, né? Ele não põe em prática o que ele realmente aprendeu. Você vê vários engenheiros, advogados que acabam nem trabalhando na área porque não conseguem. Uma coisa muito importante, que é uma das maiores descobertas do século XX, é o autoconhecimento. Então, quanto mais você se conhece, você consegue se transformar. Por exemplo, o Sérgio tem perfil de vendas, certo, Sérgio? Sim, certo. Só de bater o olho nele já sabe. Vocês dois, Sérgio e Max. Não tenho perfil de venda não, Atuí. Tenho sim, eu sou vendedor. Sou vendedor. Aí. Então, só de bater o olho em vocês dois, a gente pega. Então, imagina se amanhã eu falo pra você, Max, você vai trabalhar comigo na área financeira. O que vai acontecer? Desastre total. Mesmo que o Max seja um cara de confiança, vai ser um desastre total, porque ele é de outra área. Então, um dos maiores erros que os empresários cometem é esse. Pega o Max lá, que é gente boa, que é alegre, não sei o quê, e coloca o Max lá no financeiro, lá no setor de almoxarifado, etc e tal, e o Max tá ali como se fosse um empregado, a gente tá fingindo aqui, né, não de momento de empresário. E aí o que acontece? O Max vai lá e o Max não dá aquela performance que o empresário esperava dele. O que o empresário faz? Vai lá e manda embora o Max. Tá certo mandar embora? Não, ele teria que remanejar e colocar o Max no coração da empresa, na venda, que aí ele ia performar muito melhor, o Max ia ficar mais feliz porque tá fazendo o que gosta, a empresa ia ganhar e o dono ia ganhar e o Max ia ganhar, todo mundo ia ganhar. E as pessoas, na maior parte, não fazem isso. Contratam aquela pessoa que confia, não aquela pessoa que tem a capacidade, que tem o perfil. Então, se tudo isso fosse já traçado desde o início ali de buscar um profissional, né? Porque a gente, enquanto empreendedores, a gente está aqui, né? A gente delega tudo, mas tá certo que não é muita gente que faz isso, né? E eu sei porque eu aplico muito esse conceito de delegação. E aí
o cara começa, aí vem para mim a demanda. Patrícia, aquela área ali não está indo bem, vê lá o que você vai fazer, o que você vai fazer, mas e você? Você que tá fazendo a gestão do funcionário. Então o empresário ele já começa andando torto porque ele não tem ele não tem nem ele autoconhecimento de entender quais são os pontos fortes, o que precisa melhorar e por que ele tem que melhorar aquilo. Porque se a gente abrir uma empresa, é para quê? Não é para a gente prosperar, gerar renda, para as nossas equipes e tudo mais? Então a gente tem obrigação a partir daí, do momento que você abre lá o teu CNPJ. Quantas pessoas você não tem aqui trabalhando com você, que tem a remuneração, que tem as suas famílias? Olha a responsabilidade que a gente tem. O pessoal abre empresa não tem nem missão, visão e valor. Isso eu tenho, hein? Opa, que bom. Se você chegar na Max Speed aqui, você vai ver que tem missão, visão e valores, e que a missão, visão e os valores não são clichê, são exatamente o que eu penso e tem que funcionar daquele jeito. Entendeu? A minha equipe ela tem que estar muito alinhada com aquilo que está lá. E a pessoa que olhar para aquilo que está visitando minha loja, ela tem que respirar aquilo. Ela fala, pô, realmente, isso que está sendo pregado aqui é o que eu estou vendo. Entendeu? E isso daí, gente, é fundamental para qualquer contratação. A primeira coisa, isso vale para funcionário, isso vale para a família, isso vale para as pessoas que são chamados os stakeholders, que rodeiam o negócio. Então, são clientes, fornecedores. Colocar a visão, missão e valores, é colocar todo mundo na mesma página. Não é porque o cliente é o cliente que ele vai agir de desonestidade e a gente vai aceitar isso no nosso negócio, tá certo? Só que tudo isso tem que estar muito claro. Uma vez um cliente falou para mim, né? Eu falei, nós vamos implementar a visão, missão e valores. Ele falou assim, Patrícia, isso aí é tudo balela, tudo conversa mole. É para o consultor da qualidade, vai lá, escreve lá, muitos assim, né? Ou copia do site, essa empresa é mais ou menos igual a nossa, copia, isso daí tá tudo errado. Porque a gente está falando de questão comportamental. Mas integridade. Como é que você pega esse empresário cabeça dura ou... É falta de conhecimento. Não, então tudo bem, mas às vezes o cara não conhece, mas ele tem uma mente, um coração aberto, nem a mente. E aí como é que você pega esse cara com essa cabeça dura e faz ele refletir um pouquinho sobre isso? Porque é complexo, eu já não teria essa paciência que você tem, viu? Você vê, pegando o exemplo desse empresário aí que ele me falou isso. Foi bem no começo, porque quando eu começo, é a primeira coisa, como se estivesse abrindo a porta da empresa, vamos começar certo. Então vamos distribuir, alinhar os valores com o seu time. Porque se você espera que eles venham para cá, e se você não disser isto para eles, eles vão para o outro lugar. E aí começam os seus problemas. E aí esse cara falou assim para mim, tudo balela, não sei o quê. E aí daqui a pouco vieram o quê? As dores. Patrícia, o funcionário está fazendo isso, fazendo aquilo, esse funcionário eu vou precisar trocar, esse fez... Ixi, aquela novela. Milhões de problemas dentro da empresa. Aí eu falei para ele, você se lembra daquela visão, missão e valores que eu falei para a gente implementar, para a gente construir? Você não disse para ele que não podia faltar a semana inteira? Você não falou para ele que ele tinha que ter uma comunicação positiva e não essa forma que ele trata os seus clientes e por isso seus clientes vão embora? E foi por aí afora. Aí ele falou assim, puxa, agora eu entendi. Eu achei que fosse tudo conversa mole e agora eu estou entendendo. Que esses comportamentos inadequados da minha equipe estão refletindo no meu faturamento, numa queda. Então tá bom, vamos mudar agora? Então precisou vir a dor para ele compreender, né, sair daquele, né, isso aí é besteira, para ele entender a importância daquilo e aí transformou. Eu tenho até uma live com ele lá no meu Instagram que ele conta isso. Ele fala lá. Precisamos repassar essa live aí. E ele falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. Então, é o fazer, é não duvidar. Isso porque ele já tinha me contratado, uma profissional que estava guiando ele. Então, veja que o empresariar, ele está muito mais nos nossos comportamentos, sentimentos, os nossos objetivos, são valores. O resto, ele acontece.
ele se desenrola durante a jornada. Lógico, você tem que ter um foco, você tem que ter um alvo. O alvo são os objetivos, as metas. Porque senão, você vai chegar na empresa, que eu já vi isso, chegou na empresa, tal, como começa o dia, a pessoa, em vez de buscar soluções, inovações, o cara vai resolver problema. O dono da empresa vai buscar problemas para serem resolvidos. Então, ele trava o crescimento dele. Eu fiquei por muito tempo assim, sabia, Patrícia? Acho que eu peguei muitos anos assim. É como se fosse o operário. Mas você nem percebe que você tá nisso. Sabia? Sim. Eu, no meu caso aqui, eu nem percebia porque eu tinha medo de vender muito, e dar muito problema, sabe? E dá problema mesmo, né? Quanto mais você vende, mais problema você vai ter, normal. Uhum. A gente que não quer, né? A gente quer vender e quer ter zero problema. Então, isso eu acho que vai até... a gente tem uma pauta que a gente está usando para seguir lá na conversa, né? E eu acho que seria até uma parte da próxima pergunta, né? Porque eu queria falar sobre crenças, né? Tá na pauta aqui. Uhum. E como é que são... como é que é lidar, né, com a crença do empreendedor, né? Porque cada um aprendeu de um jeito, veio de um lar diferente. Um foi criado com o pai e com a mãe, outro tinha só o pai, outro só a mãe, outro não teve ninguém, outro sofreu pra caramba na infância, outro já... Como é que faz para lidar com essas crenças, o Atuí? Porque eu sei que elas atrapalham, né? Crenças limitantes. Até mesmo não necessariamente crenças do passado, mas crenças que a gente tem, por exemplo, de achar que as pessoas não aceitam pagar o que a gente vai cobrar. Que o dinheiro é sujo, que você não vai conseguir ganhar ele. Não, até mesmo, por exemplo, vou passar o preço pra Patrícia, ela vai achar caro. Cara, é caro com base em qual conceito? No seu? Caro ou barato é... Quem que define o que é caro e o que é barato, né? É o medo que a gente traz, né? Eu vou abaixar o preço, mas qual é o teu conceito do seu produto, do teu serviço? Se você acredita nele, é porque ele vale o que você está cobrando. Então, é uma ressignificação daquilo que você acredita, mas que essa tua crença, ela está indo a seu favor ou contra? Não, então, se está indo contra, que é no caso aí que você está falando... essas crenças, geralmente as crenças são limitantes, né, Patrícia? Não é? Porque muita coisa que a gente acredita, né, eu acho que você vai falar um pouco do paradigma, né, quebra de paradigma, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de se desfazer, né, as coisas que a gente... Os bichinhos que a gente traz dentro da gente, a gente guarda eles numa gaveta, né, e vai usando eles para nos prejudicar, né? Uhum. É isso que a gente faz. A gente tem os bichinhos na gaveta que a gente tira, não, agora vamos prejudicar de outro jeito. Porque tem muita crença que é limitante. Eu tenho o costume de falar que a maioria das pessoas que eu conheço, principalmente os jovens e adolescentes, eles têm vergonha. E aí eu pergunto para as pessoas assim, você já viu alguém ganhar alguma coisa com vergonha? Eu nunca vi ninguém ganhar nada com vergonha, só perde. Você não ganha nada com vergonha. Eu tenho até um ditadinho que eu inventei, né? Que o melhor está do outro lado do medo. Eu vi essa frase aí, foi verdade, eu vi em algum lugar que você postou isso, achei legal. E aí o que acontece? Tudo que você precisa está do outro lado. Eu preciso ser comunicativo. Então, do outro lado está lá o meu paraíso. Se eu sair daqui da minha zona de conforto, quebrar esse paradigma, quebrar minha crença limitante, a coisa melhor está do outro lado. Tudo está do outro lado dessa crença limitante que nos trava, nos bloqueia, não deixa a gente ir adiante. E vocês sabem qual é o contrário de medo? Coragem? Eu não sei. É amor. É? O amor, ele nos inspira, né? Ele nos engrandece. Então, quando a gente tem muito amor que a gente carrega... Te amo, Max. Te amo, Patrícia Atuí. A gente vai desconstruindo o medo, né? Aí vem a coragem, né? De você acreditar, de você ir em frente. O amor, para mim, é o sentimento mais lindo que existe, porque ele move montanhas. Pensa aí, vocês aí. Com certeza move montanhas. Deus é só amor, por isso que ele é tão poderoso, tão o todo, né?
E tem gente que não sabe amar, né? Justamente por conta dessas crenças que a gente aprende lá na nossa infância. Por isso tem que ter cuidado de falar com os nossos filhos. Só que a gente também não aprendeu isso lá atrás. Eu vejo isso dentro da nossa igreja lá, Patrícia, porque a gente lida com pessoas machucadas, né? E a igreja tem muita gente machucada, né? Então, você vê isso até dentro da igreja mesmo. A pessoa não vive a plenitude do evangelho, porque mesmo se libertando, né? Mesmo conhecendo a verdade, ela está presa em crenças do passado, né? Ela não está preparada para viver uma nova vida. Isso não tem a ver só com o mundo empresarial, né? Com o mundo do empreendedorismo, mas tem a ver com o que realmente a gente é construído com tudo aquilo que a gente foi exposto, né? Eu sempre falo isso. Isso aí eu não copiei de ninguém, da Patrícia. Tá. Então, quando você for aí, no comecinho da nossa por favor, dê as aspas para mim. A nossa cabeça tem um mundo dentro. Na cabeça de todo mundo tem um mundo dentro. E quando a gente por exemplo, você tem uma determinada idade. E aí, à medida em que o tempo foi passando, você foi agregando situações na sua vida. E essas situações, elas te deixaram mais forte, mas te deixaram mais medroso, elas te deixaram mais arredio, né? E a gente vê isso até mesmo quando as pessoas vão envelhecendo, né? Porque elas vão ficando com mais dificuldade. É a junção das coisas que você já vê ao longo de toda a sua vida. De repente foi uma desilusão amorosa que você teve, um problema conjugal, uma não aceitação, né? Você tem muita gente dentro de negócio, né? De empreendedores bons, né? que tem ótimas soluções para a sociedade, né? O cara tem algo legal para a sociedade, mas o cara não consegue se desenvolver porque ele está preso em crenças de coisas que ele aprendeu e que ele nem sabe que elas são dentro dele, só que elas são sabotadores, né? No começo da nossa conversa, a Tui falou uma coisa muito interessante, que o conhecimento, agora 2020 aproximadamente, o pessoal começou a se entender e conhecer um pouco mais que o conhecimento é o poder. Dentro desse conceito, então se eu me autoconheço, eu consigo mostrar as minhas habilidades, colocar elas em prática, colocar meus planos, meus objetivos mais adiante, pensar de uma maneira melhor, mais clara, aprender e quebrar tudo isso que a gente tem falado aí de paradigma, de medo, de isso, daquilo. Conseguiu até, então, pegar ajuda, pedir ajuda, porque a Patrícia também falou que uma pessoa não consegue vencer sozinha. Todo mundo precisa de pessoas para vencer. Desde um funcionário, de um amigo, de um conselho, de um bate-papo, de um network. Igual você falou, você vai lá e pega uma sacadinha e daquela sacada você faz coisas gigantescas. A Patrícia pode muito bem falar disso, porque ela faz perguntas corretas e essas perguntas fazem com que a pessoa se autoconheça, reflita em cima disso. Você até falou que fez coach com a Patrícia e você usa isso muito hoje em dia em tudo. E a Patrícia pode dar um explanado para o nosso pessoal de como eles podem melhorar como empresários, o que eles podem, quais os passos, sei lá, falar uns 10 passos aí que você acredita que ajudaria o nosso público a melhorar suas empresas, ser um empreendedor melhor, ou quem está querendo empreender, ir adiante, criar coragem, porque vale muito a pena empreender. Empreender é tudo de bom, porque você ajuda você, o próximo que precisa de um trabalho, ajuda a sociedade com novas ideias, igual o Max falou, ter novas ideias. E tem empresários com ideias maravilhosas que não conseguem colocar em prática essas ideias para fazer um mundo melhor. E aí você podia dar uma ajuda para esse pessoal. Você acha que é a pessoa ideal para isso? Eu vejo assim, o primeiro passo para uma transformação, para um crescimento, é, sem sombra de dúvida, o autoconhecimento. Eu uso uma ferramenta para todo cliente que eu começo com isso. Eu uso essa ferramenta e essa ferramenta, ele vai, preenche um questionário, é um teste, né? Não um teste para testar pessoas, mas para, dado as perguntas simples do dia a dia, para entender qual é o perfil comportamental da pessoa. Aí, neste teste, vai dizer lá se ele é uma pessoa
mais arrojada, uma pessoa mais tipo dominante. É ele mesmo. Se ele é uma pessoa dominante ou influente, o dominante é o fazedor, aquela pessoa arrojada, que não para, que gosta de dar ordem. Aí são 4, né? O influente, que é certamente o perfil de vocês dois, que é de influenciar pessoas, voltado para a área de vendas e tudo mais. Depois tem o estável, cada um para uma área, né? O Czinho lá também, né? É o seu último. O estável é aquela pessoa mais tranquila, mais sem entrar em conflito. É um perfil voltado assim para pessoas. Tipo, sabe um call center? Que o cara toma as burdoadas lá, né? Não ligando, aquela coisa toda. Esse estável é o cara que vai segurar a bronca. Não, mas veja bem, meu senhor, aquela coisa toda, né? Então, cada um tem o seu espaço na empresa. E o C, né, de conforme, o condescendente, é aquele cara que ele faz tudo ali muito certinho, não pode errar. Se você for nele meter o dedo lá, que ó, isso aqui tá errado, ele já te tira do circuito. Né? Esse cara aí, né? Então, primeiro tem que conhecer, e esse teste, ele vem, inclusive, com estratégias e tapas na cara no próprio relatório. Porque ele diz, olha, você tem tendência a tirar o seu foco das tuas metas. Está escrito lá. E bate certinho. Não é possível. O número 1 é conhecimento e se autoconhecer através de um teste DISC como esse. Já é o primeiro passo. E o segundo passo? É porque esse autoconhecimento vai levar a ele entender quais são os pontos fortes que ele tem e que podem ser reforçados e quais são os pontos que não são tão fortes e que precisam ser desenvolvidos para ele ter resultado naquele objetivo que ele quer. E ali começam as estratégias das mudanças. Ah, Patrícia, eu não consigo delegar para minha equipe, eu não tenho coragem de pedir alguma coisa. Ah, você não tem coragem? Você tem um método para fazer isso? Não tenho. Gente, tudo é método, tudo é treino. Então, assim, é quando a pessoa, e a maior parte, não tem o método. Então, quando eu apresento e treino a pessoa a exercer aquele método, a gente coloca o empresário no trilho. Funcionário também, eu também atendo equipes. E aí, eles começam a sair daquele empirismo. Porque eu vou fazer do meu jeito, eu vou falar com o meu funcionário desse jeito, do jeito que eu falo em casa. Então, toda essa mudança, essa transformação, ela acontece a partir da pessoa, da mudança aqui do modelo mental e expande para fora, no sentido de levar essa pessoa para uma estratégia, pessoa que não tem muita habilidade de comunicação em público, olha, então, você vai trabalhar agora o seu network, você vai participar desse evento, dessa rodada de negócios, e a pessoa vai se desenvolvendo. Por quê? Teve alguma pessoa por trás que apoiou, que amparou, que ensinou, treinou para ele estar lá. Porque não é fácil, eu sei porque eu já passei por isso. Eu não falava em público. E hoje eu falo que nem o homem da cobra, que nem o Max. Eu também não, e você, eu não sei, eu tenho dificuldade de falar em público, viu? Ah, vá. É ruim. Não tenho, não. Não, então, mas algum dia a gente não nasceu com essa habilidade. Tá, então o número 1 seria o autoconhecimento. A comunicação, então, é um ponto importante. Comunicação legal. Dos elementos disso. Eu falo tanto aqui que, né, os elementos, né, do sucesso, né, que você estava falando. Isso. Eu queria incluir um ponto na comunicação. Que eu acho que é muito louco, que eu vejo, eu acho que é a coisa mais promissora que eu vi nos últimos tempos do meu negócio aqui, tanto para os nossos colaboradores como para os clientes. Uma frase que se chama alinhamento de expectativa. Mano, que negócio da hora é isso? Cara, eu acho da hora, alinhamento de expectativa. Porque quando você alinha expectativa com o cliente, com a tua equipe, primeiro você vai alinhar com a tua equipe, que é o teu staff.
E aí eles vão cuidar de alinhar com o cliente, falar, cara, o que você está esperando disso aqui? Meu, é uma comunicação acertada do começo ao fim. Tá todo mundo na mesma página. Cara, que da hora. É. Alinhamento de expectativa, Patrícia. Essa é pra mim, uma bela... Dá até pra gente conversar um dia sobre isso. Dá, não, alinhamento de expectativa. Isso eu falo para todos os empreendedores disponíveis de plantão. Que você tem que alinhar a expectativa com o teu colaborador. Eu não sei como a Patrícia consegue chegar numa empresa toda destroçada, que o cara não recebe em dia, e dar uma palestra para a empresa que o cara não tá nem recebendo. Mas todo mundo falando mal do patrão. São as regras do jogo. E isso a gente não faz em casa? Olha, ó, a gente não faz com os nossos filhos? Olha, tem que acordar, tem que escovar dente, não pode passar das 10 horas para dormir, não é isso? Alinhamento de expectativa. É a mesma coisa com o cliente, porque a gente, enquanto profissional que a gente entrega, nós somos os responsáveis, a gente tá ali para ajudar o cara. Então a gente tem que fazer esse alinhamento de expectativas para você achando que vai para lá e o cara vai para lá. Ontem eu vim fazer uma visita pro Max e ele me contou uma história que é bem parecida com isso. A história é muito legal, muito intrigante, né? Porque, por exemplo, a gente é dono do nosso negócio, a gente tem que fazer um planejamento, colocar regras, metas, objetivos e mostrar para o cliente onde é o lugar dele, onde é o nosso esse ganha-ganha, o que a gente tem para oferecer e o que ele tem para nos oferecer. Esse é um ponto. E aí ele falou do filho dele, o Pedro, que o Pedro está jantando e logo na sequência quer beber leite. Só que o Pedro não sabe disso. Então, se não tem um alinhamento expectativo, o Pedro chora porque ele quer comer e já bebeu leite. Isso talvez faça mal para ele. E o Max falou isso ontem e ficou perpetuando em mim. Ele não sabe que aquilo é ruim para ele, né? Aí alguém tem que falar para ele, olha, isso é ruim. Não pode, depois desse horário. E por que não pode, né? Isso. E é muito louco isso, né? Tinha um amigo meu que ele falava, ele trabalhava na Avianca, e, mano, eu adorava o que ele falava, eu adorava, cara. Acho que isso aí, Patrícia, tem que pautar isso aí nas suas palestras. Manda. Ele falava assim, que o chefe dele, quando ele ia passar um procedimento na Avianca, que era da parte de manutenção, ia ter reunião com a galera, ele falava assim, gente, ó, tem um novo procedimento aqui, tá? Que está estabelecido aí pela companhia. E é o seguinte, todo esse procedimento, eu já expliquei ele para minha filha, ela tem 4 anos. Ela entendeu tudo. Você tem a obrigação de entender, tá? E o cara falava desse jeito, ele falava, pô, já expliquei pra minha filha, ela tem 4 anos, então, meu irmão, você tem que entender. E eu acho isso muito louco, porque eu vejo que a maioria das empresas, Patrícia, elas se travam no problema da comunicação mesmo. Não vai. Chega um determinado momento, travou, entendeu? Aí é o marido que não se alinha com a mulher, aí é o marido, a mulher que dá ordem no funcionário, que o funcionário não gosta porque trata com o marido. E aí o cara fala, cara, não vou ficar levando ordem dessa mulher não, porque ela não manda em mim, aí pronto, vira um salseiro no meio do mundo. Lógico que eu tô falando do extremo aqui, né? Mas eu acho que isso é muito importante. A gente identificar. Eu sempre falo assim na minha empresa aqui, ó. Quem manda? Né? Falei pra minha esposa, inclusive quando a gente separa a sociedade. Falei, Rose, quem manda na empresa? Precisa ter uma pessoa que manda. Aí eu falei, eu mando, tá bom? Porque eu sou responsável. E não é porque eu tô querendo me gabar de nada. Mas uma pessoa que manda é responsável por fazer funcionar. Meu irmão, não está funcionando, o problema é você. É por causa de você que não entra dinheiro. Porque não tem mais ninguém acima de você para ser culpado. Vai culpar aqui o presidente da República? É você o problema, não é isso. Então eu deixei isso muito claro com a minha esposa e você vê que ficou uma comunicação acertada. Porque eu cheguei e falei, Rose, você vai me ajudar, mas eu dou as direções, eu digo os caminhos. Eu trato com os colaboradores. Por quê, Patrícia? Isso nunca deu problema. Tem 7 anos que funciona assim. Porque, se você for olhar na Apple, quem é o CEO da Apple? É o Tim Cook, né? Não tem 2 CEO, é um CEO, não é?
Cara, o CEO é responsável por ditar o rumo das coisas. Não é isso? É aquele negócio, não. Como é que é a história do cachorro? Cachorro com 2 donos morre de fome, não é isso? Isso. É isso aí, né? É isso aí. Mas olha, minha mãe fala que bolo que 2 bate de Zunera. Ela fala de Zunera. Eu não sei o que é o Zunera até hoje, mas acho que não deve ser. Deixa eu pesquisar aqui. É de Zunera, ela fala. Mas ela tem um ponto de vista. Se a empresa tem um processo bem definido, tudo funcionando direitinho, que é o intuito da Patrícia, uma empresa autogerenciável sem você na operação. Então, o que acontece? Cada um vai saber o que fazer. Então, ela não precisa que o Max fique lá dando a ordem para o funcionário, fique fazendo o meio de campo entre um e outro. E aí, o que acontece? Cada um saberia o que fazer, se você conseguir definir um processo perfeito. E aí, não precisaria desse ponto. O CEO lá da Apple, ele colocou cada um no seu processo. O cara que desenvolve o layout das máquinas é o cara que desenvolve, ele sabe o que tem que fazer, ele vai lá, faz junto com a equipe dele, gerencia a equipe dele para fazer uns bons layouts, que a Apple simplesmente é incrível com isso. O cara que desenvolve um programa diferente tem a equipe dele, e aí cada um faz o seu coisa. E aí o cara não precisa ficar gerenciando todo mundo, ele só dá uma direção. O que eu falei nesse ponto é que assim, por mais que tenha as pessoas que fazem, alguém vai dizer assim, ó, esse iPhone vai ser lançado com 3 câmeras ou com 2. Alguém é responsável por fazer a empresa perder bilhões em um dia, ou não. Ou não é, Patrícia? Alguém vai dizer, vai chegar em quem que vai dizer? Porque por mais que você tenha um time de conselheiros, é só conselho, o nome já diz, né? Conselheiros, né? Alguém vai dizer, né, Patrícia? Patrícia? É o seu que vai estar na reta. Não é verdade? Porque quando, por exemplo, como já que você citou o exemplo do Steve Jobs, quando o Steve Jobs morreu, a interrogação era: quem será tão bom quanto o Steve Jobs para continuar esse legado? Mas o Steve Jobs tem uma coisa muito legal. Olha como o cara era um visionário. E tinha processos, tinha planejamento, meta, tudo. Ele deixou 50 anos de coisas, de passos a dar para a Apple se manter perfeita. Então ele tinha já um planejamento. Ele tem pessoas que têm dificuldade de planejar a sua empresa um ano, 5 anos. Mas o Steve Jobs morreu, ele não sabe o que vai acontecer no ano seguinte, né? Você concorda, Tui? Por mais ligado e excepcional que ele fosse, cara, daqui um ano muda tudo, irmão. Daqui um ano a concorrência também está se mexendo. Sim, mas ninguém parado, se ele já deixar um direcionamento... Não, eu concordo com o direcionamento, mas, por exemplo, cara, é o que eu falei, quem vai decidir a que preço vai ser vendido um iPhone? Quem vai decidir, você entendeu? Tudo isso é para mão do CEO, cara. O CEO vai dizer, o cara tá lá para dizer, cara, pô, a gente vai para um país emergente, nosso produto vai ser comercializado a quanto? Entendeu? Porque você, por exemplo, de repente você falar de países ricos, ok. Mas você falar que você está indo para a Ásia, alguns países da Ásia, América do Sul, África, é muito difícil, cara, você tomar essas decisões. Porque hoje para o brasileiro um iPhone é um artigo caro, né, por melhor que seja, as pessoas pensam se eles vão comprar um iPhone, se eles vão pagar a parcela da casa, ou se, né, sim. Essa é a realidade. Então assim, quando eu falei desse ponto, Sérgio, foi do ponto de ter definições mesmo, porque isso envolve comunicação para mim. Se eu chego e falo assim, Patrícia, tá bom, nós somos sócios, mas qual vai ser a sua área, qual vai ser a minha? É o que você falou, né? Max, eu vou cuidar da parte financeira, cara, eu vou olhar tudo que é financeiro e você vai ficar na parte comercial. Muita gente faz isso, né, Patrícia? Faz. Na sociedade, geralmente, você não é um sócio que fica com a parte financeira, né? É muito difícil você ver os 2 sócios comerciais, né? Mas sociedade, eu vi a Bel Pass falando isso, né, que ela escreveu uma brasileira no Vale do Silício. Já que vocês conhecem ela? Você conhece ela ou Tui? Eu conheço, e você sabe que eu tenho uma pilha de livros dela. Ela é da hora, né? Ela falou um negócio muito louco, eu achei da hora o que ela falou. Ela falou assim que parece que tudo aconteceu maravilhosamente bem na última semana da minha vida, e não foi. Foi fruto de muito planejamento. E ela falou que ela participava de desfazimento de sociedade, é isso mesmo? Essa é a palavra, desfazimento está correta, porque eu sei que a palavra não existe. Mas é estranha, né? Mas é correta. Ela participava
de pessoas que estavam ensinando sociedades, de empresas que eram extremamente saudáveis financeiramente, mas que os sócios não se batiam mais. Porque ela falou assim, ninguém quando iria iniciar a sociedade definia as coisas que eram chatas de decidir. Ela falava assim, por exemplo, se o fulano sofreu um acidente, ficar 1 ano e meio sem poder pisar na empresa, eles vão continuar recebendo o mesmo que prolabora depois? Ela falou, é uma coisa besta, mas que ela gera uma ruptura na empresa. Sim. Entendeu? Ela falou assim, muitos sócios, eles não conversavam com assuntos que eram chatos no início da sociedade, e aí a empresa estourava, faturava muita grana e, cara, os caras não conseguiam mais administrar aquilo, porque a vida não é linear. A gente imagina ela dentro de um linear, né? Mas a vida não é assim. Isso tem a ver com a comunicação, né? A gente está falando justamente de comunicação, né? Com certeza absoluta, a comunicação é um dos maiores problemas em todas as empresas. Na maioria delas. Uau! Olha aí, ó. Uma estatística de uma pessoa que está dentro de empresas todos Se os dias. você quer um motivo para contratar uma business coaching de alta performance, high performance, como a Patrícia Tui, isso já é um belo motivo, Patrícia? Com certeza. Só se fosse falar só disso na empresa, mais nada, seria um bom investimento? Seria fantástico, seria fabuloso. Mas pelo que eu sei, a Patrícia, ela traça um caminho Não, para a pessoa sim, percorrer. sim, mas eu tô passando aqui um mel na boca das pessoas, apenas um mel na boca das pessoas. Você entendeu? Porque se você for falar só de comunicação, Patrícia, isso para uma empresa, cara, às vezes é o day one da empresa. A empresa fala, pô, a empresa era uma coisa, virou outra coisa, com 200 vezes o tamanho do que era, porque a gente simplesmente mexeu na comunicação. Um amigo meu, Patrícia, ele foi contratado para ser diretor de um hospital em Manaus simplesmente porque os sócios não se entendiam. Imagina você tem 4 sócios donos de um hospital e eles não se batem, o assunto não vai. Chega no limite que travou, só que todo mundo tem dinheiro investido ali. Como é que faz? Ele foi contratado somente para fazer essa interlocução entre um e outro. Sabe o que é isso aí? As pessoas... rola até um post aí, viu? As pessoas lidam com pessoas, mas não estão preparadas para isso. As pessoas lidam com pessoas, mas não estão preparadas para isso. Para lidar com pessoas. Então, o que quer dizer isso? Cheguei aqui, vou conversar com você, Sérgio. O que eu vou negociar, né? A gente, enquanto empresário, está ali sempre negociando, tem sempre fazendo as coisas para ele. Eu vou entender quem é o Sérgio. Qual é o estilo dele, como que ele fala, qual é o melhor canal de percepção do Sérgio? Então é aquela parte melhor canal de quê? Audição, sinestésia. O melhor canal de quê? De percepção, de conexão do Sérgio. Então, será que ele é uma pessoa mais auditiva? Se ele é mais auditivo, eu vou estar aqui falando com ele. Beleza. E você sabe que a menor parte da população é auditivo. Posso ler aqui a colinha? Peraí, só para não quebrar meu raciocínio. Se a maior parte da população não é auditivo, por que o nosso sistema escolar, o professor fica falando blá 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 blá? Então não é o melhor canal. Vamos pensar nisso. Por exemplo, eu sou visual. Visual extremo. E aí eu vou para a escola, o que eu fazia? Todos meus amigos sentados lá no fundo, eu sentado na primeira fileira junto com um monte de menina. Por quê? Eu sou visual, eu não conseguia entender porque eu não conseguia ficar lá no fundo. Eu não conseguia aprender nada lá no fundo. Você tem que o negócio tá ali, tem que ter cor para você, né? Tem que ter um monte de estrelinha. Entendi. Você já vai associar. Então, é o visual, o auditivo, que é aquele cara que está escutando. Então, se você está sacando que a pessoa tem aquele perfil, então a gente tem que conhecer, tem que mapear esse perfil da pessoa. E sinestésico, geralmente, são as pessoas que são mais falantes, gesticulam. Sabe aquela pessoa que aprende? Eu sou o quê, Patrícia? É assim, eu vou aprender fazendo.
vocês dois aí tem cara de sinestésico, né? Então, sentir, tocar, né? Sentimento, né? Você acha que eu sou muito sentimental? Não, o sinestésico é o fazedor e você é fazedor. Sou fazedor. Né? Você quer pegar, você quer... Eu sou. O sinestésico, ele é... Como é que eu posso dizer? Quer vivenciar, quer experimentar, sabe? Como é que é isso aqui? Não, deixa eu fazer aqui para aprender. É assim? Tá conversando, fica colocando a mão na pessoa. Uma vez, eu tava num grupo de network e aí tinha um argentino lá, gente boa tal, né? Só que eu, né, não conhecia o cara, tal, sei o que, né? E eu, como sou sinestésica a 10ª, 20ª potência, fui lá e botei a mão no ombro do cara. O cara, ele tava assim, né? Botei a mão aqui, ele olhou, ele fez assim pra mim. Aquele olhar assim, sabe que parecia um raio. De fuzilar. De fuzilar. Aí eu falei, o cara não é sinestésico. Parou, né? Mas eu já fui ali. Então, veja bem, uma situação dessa, dentro de uma empresa que você tava falando aí, das pessoas, dos empresários, que eram vários empresários e tal, e não estavam dando certo, né? Um fator desse pode ser determinante para uma briga, para uma desavença dentro dessa empresa. É verdade. Então, quando a gente enxerga, isso a gente trabalha para vendas, a gente trabalha dentro de casa, poxa, eu sei que meu filho é assim. Então, deixa eu usar o canal mais fácil para ele entender. E assim você consegue extrair o melhor do seu filho. Sim, eu concordo. Então são coisas que as pessoas desconhecem, só que a gente lida com pessoas. A gente vende, a gente compra de pessoas. Nós somos todos seres humanos. Então, eu aprendi, quando eu quiser alguma coisa da Patrícia, eu vou trazer alguma coisa para ela pegar, assim, sentir, dar na mão dela. Aí eu já vou roubar um monte de conhecimento dela nesse momento. Eu acho isso legal, cara, porque... às vezes a gente está insistindo em algo que não vai, né? E quando você identifica isso que você está falando, Patrícia, você realmente você economiza um caminho muito grande, né? Você encurta o caminho, porque a gente às vezes quer fazer por imposição, né? E não vai. Você falou, eu lembrei do meu filho, né? Porque, mano, tem coisa que não vai. Aí você tem que ver a melhor maneira e a Rose já consegue fazer, porque a Rose já entendeu como é que ele é. Aí, as palavras, elas são poderosas. Depende da forma como você vai falar. Então, a gente pode estar aqui conversando e eu virar para você e falar assim, você não entendeu. Como é que você recebe isso? É amável, é grosseiro? Grosseiro. Grosseiro, né? Mas é porque eu sou meio brutão também, eu acho que daria certo. Não, assim, em geral, né? E se eu falasse para você, ao invés de você não entendeu, eu falasse para você, eu não me fiz entender, desculpa. Percebe a diferença? Não é a segunda fala, ela é elegante. Ela é uma fala que favorece a nossa comunicação, a nossa troca. A primeira, não. Eu já estou apontando. Sabe aquela história, né? Quando você aponta o dedo, tem 4 para você. Então, esse apontamento, você não entendeu? Em outras palavras, você é burro. É uma crítica. Tem um jeito até que eu vi no curso de vendas, né? Se eu falar assim pra você, Patrícia, você não vale nada. É uma maneira de me expressar. Estou aqui brincando e tal. Agora se eu chegar e, Patrícia, você não vale nada. É totalmente diferente a maneira como eu me expressei para falar essa frase para a Patrícia. E esses pormenores são eles que fazem a diferença em ganhar um contrato, em perder um contrato, em ganhar um cliente. Igual eu estava numa consultoria com um senhor da Zona Leste, que tem 2 clínicas na Zona Leste, e aí eu perguntei o ticket médio dele, né? E eu estava acostumado com outras psicologias, que o pessoal cobrava 170, 150, 200, 400 reais por consulta. E aí ele me fala assim, 80 reais. A maneira que eu me expressei foi muito ruim. Eu falei assim, infelizmente aí na Zona Leste é um lugar mais pobre.
Então tem que cobrar um ticket médio um pouco menor. Eu acho que eu perdi a venda nesse caminho aí. Você acha que você perdeu? Olha, vamos fazer um exercício? Como poderia ter sido falado diferente essa frase? A Zona Leste é treta, não dá pra cobrar mesmo. Sabe uma coisa que você nunca vai agredir? Perguntando. Você acredita que nesse eixo da Zona Leste existe um público que tenha um valor que pode pagar os seus serviços? Põe ele para pensar. Você não está criticando. A pergunta ela é poderosa, porque ele vai parar para pensar. Ele mesmo vai falar, não, realmente aqui na Zona Leste, eu estou aqui no final, o ponto final da Zona Leste, realmente ali é um pessoal que é mais carente, né, é violência e etc. e tal, né, nesses lugares mais afastados, geralmente. Realmente, Sérgio, você tem razão. Né, acho que esse meu ticket médio aí eu vou ter que baixar se eu quiser entregar para esse pessoal aí dessa região. Entende? Porque senão soa como uma ofensa. Ofensa. Porque nessa consultoria eu estava tentando descobrir o quanto ele poderia investir fazendo perguntas, mas a pergunta foi muito mal feita, porque eu usei exemplos da Zona Sul, de empresas da Zona Sul de psicologia que cobram 170, 200, 250. Tinha até de Moema que cobra 400. E eu mencionei isso para ele e perguntei o dele. E aí, quando ele me respondeu que ele cobrava 80, eu fui... Foi muito ruim. Perguntar para a nossa produtora. Produtora, quanto temos aqui? Quanto tempo temos ainda? Já tá bom. Tá bom, né? Estamos no limite. Patrícia, o papo é bom, né, mano? O papo tá bom, o papo tá bom. Mas a gente nem chegou naquelas 10 dicas que você ia dar, a gente só falou 5. Próxima. Não, mas é isso aí. Isso aí tá igual o filme da Netflix. Continua no próximo capítulo. Isso aí é igual a novela mexicana, 500 capítulos. Entendeu? Isso é igual a novela mexicana. Ô, Patrícia, eu fico muito feliz porque toda vez que você vem aqui e a gente conversa, você me abre aqui a mente para que eu consiga fazer coisas novas aqui. Eu ouvi uma frase muito legal, que eu acho que cada um vai ter uma consideração final, é isso? Sim. Não tinha, eu coloquei agora. Vou fazer a minha, tá, Patrícia? Tá. Pode ser, não? Claro. Eu vi o Romero Rodrigues, acho que é um cara que vendeu o Buscapé para um fundo sul-africano chamado Naspers. O cara conseguiu vender o Buscapé por 542 milhões de reais. O cara teve bom de venda mesmo, né? Vendeu o Buscapé mesmo. Caramba. E ele falou uma frase que eu achei muito legal numa palestra que eu assisti dele. Ele falou assim: todos os dias construa ou inclua um tijolinho na construção do teu projeto. Inclua um tijolinho, nem que seja apenas uma ligação. Achei da hora, hein, mano? Vou falar de novo, hein? Todos os dias, inclua um tijolinho no teu projeto, nem que seja apenas uma ligação. Eu quero fazer 2 considerações. Porque nós estamos fazer, eu vou fazer 2 também. Vou deixar o meu direito. Meu amigo, é tão curtinha. A única coisa, já que a gente falou de conhecimento, né, que conhecimento liberta, dá poder, a gente consegue melhorar como pessoa, vou falar do Sócrates, né? A única coisa que sei é que nada sei. É muito top. Só que aí tem uma outra do Napoleão Hill que me chama muita atenção, porque a gente somos pessoas alegres, felizes, comunicadoras, né? E aí ele fala o seguinte: haja com entusiasmo que serás entusiastas. Muito bom. Adorei. Pronto, já falaram tudo. Isso já é a nossa coach maravilhosa. Mas a Patrícia, tem que dar fechar em alto estilo. Porque sempre se espera mais de você. É uma filha da mãe. Não é isso. Você é aquele time que teve muito investimento na contratação. O que se espera de um time que se contratou mais? Títulos. Entendeu? Se espera muito mais. Aqui eu sou o Zé da esquina, sou o empreendedor do bairro. Sérgio é vendedor, né? Nós somos vendedores. Você não, você é a nossa coach. Por favor, Patrícia. Olha, pensando inspirado em vocês, nunca desistam dos seus sonhos. São os seus sonhos que vão levar vocês lá para o próximo nível. Quando você tem um foco no seu objetivo,
coloca esse tijolinho todo dia, você vai chegar lá. E se você não tiver o conhecimento para tanto, procure alguém que te possa ajudar, que possa te empurrar. De preferência que seja eu. Muito bom. É o seguinte, gostei mesmo, Patrícia, gostei do conteúdo. Eu acho que tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Eu tenho algum tema que eu tô, não sei nem, a gente vai falar com a produtora depois, porque é uma coisa que eu tenho pensado. Como agregar valor naquilo que você faz. Eu não sei em que momento isso vai aparecer. E a gente tem que agradecer a nossa produtora e operadora, staff, tudo ali. Não é tudo, é hold, é tudo. Mas vou mencionar o nome dela aqui, Letícia Dart. Letícia da Dart Media. Mas eu acho, Patrícia, que assim, para quem já ouviu um pouquinho do que a gente conversou hoje aqui, já vai ficar bem inspirado. Empreender não é fácil, né? E eu acho que não vai ter nenhum lugar que você vai entrar sem ser um empreendedor e sair de lá um empreendedor. É difícil isso. Né? Mas a gente vai estar aqui para ajudar, não vai? Não, toda semana a gente não vai ser eu acho que assim, por mais que a pessoa não pense que ela precisa investir em conhecimento, uma vez eu ouvi de um coaching da Action Coach, da empresa lá com a qual você faz parte, que você só vai chegar até onde o seu conhecimento permite. Essa foi pesada pra mim e mano, isso me bate forte, hein? Porque não é fácil. A gente está na correria do dia a dia, precisa se reciclar, precisa aprender, precisa ter um outro ponto de vista, precisa sair da caixinha, precisa criar, precisa inovar. Tem um amigo meu que ele fala que para o empreendedor do século XXI só restou uma coisa: inovação. Você sabe que eu tô lembrando aqui de uma frase, né? Que é: você é do tamanho do seu sonho. Veja como é importante. A gente fala tanto do fazer, a gente fala, você, como é? É do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho dos seus sonhos. Então, essa questão de sonhar, ela é muito importante. Porque vai fazer você ser maior. Cada dia mais buscar mais conhecimento para se aperfeiçoar mais. Se você não tiver nem a intenção, você já está paralisado. Muito bom. Já aprendemos mais uma hoje, hein, Marcos? A gente não pode largar essa... Vou dar lição de casa para vocês, pode ser? Pode. Claro. Desenhe o sonho de vocês e veja esse sonho, aquilo que vocês aspiram ser, o que vocês querem ter, e vejam ao menos 2 vezes por dia. A minha sugestão: põe esse desenho no banheiro, porque a gente não vai no banheiro de manhã de manhã e à noite, pelo menos a gente não vai 2 vezes? Sim. E aí você visualiza aquilo e pensa naquilo como se fosse verdadeiro. Eu falo porque eu já tive clientes que fizeram exatamente o que eu falei para fazer, para ter essa conexão, e eles conseguiram. Eu coloquei na minha mesa de escritório, ao lado, assim, na parede, eu colei uma foto gigante de uma Porsche Cayenne azul linda. E aí eu vou lá, vejo ela, visualizo e sinto ela. Porque sentir é muito importante. Porque só visualizar não vai trazer o sentimento. Então eu tenho que sentir ela. E aí vai se concretizar tranquilamente. É só soltar e esperar ela chegar. Eu andar de Porsche Cayenne azul com você. Eu também, hein? Porsche Cayenne azul, meu irmão. Galera, acho que é isso, né? Por hoje, um belo papo aqui. Vamos encerrar, porque senão vai estender pra caramba isso aqui. Vai ficar cansativo, mas ficou top. Patrícia, obrigado pelas informações. Max, a gente tem que agradecer você, amigo, também, por nos conceder o teu espaço aqui. Cara, é um prazer pra mim, né? Vamos ficar na rasgação de cedo agora, né? Ficar rasgando cedo aqui até a hora de ir embora, né? Mas eu agradeço porque eu gosto disso, né? Uma coisa que eu gosto. Então, eu sempre falo assim, ó, eu identifico algo que eu gosto muito porque eu faria de graça.
Acho da hora, isso é uma coisa minha. Pô, o que eu gosto muito eu faria de graça, sabe? Mais do que qualquer outra coisa que me sustente. O que você gosta muito, Patrícia? Tanta coisa. Não só escolhe uma. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? Pode me ajudar, eu tô precisando de 10 mil reais, tá ótimo. Você mais. Essa frase foi muito clichê, Patrícia. Mas é o que me veio à cabeça. É isso que me realiza, sabe? É isso que te move, Patrícia? É. Pô, imagina você estar ali, a pessoa precisando de ajuda e você conseguir pegar na mão dessa pessoa e levar ela adiante. Quanto vale isso? Não tem valor. O resto é consequência. O nosso trabalho não é pensar o dinheiro é consequência. É daquilo que você entrega. Muito bom. Eu até estava tentando mencionar no meio da nossa conversa que a Patrícia sempre entrega mais do que ela é contratada. Ela vai além disso. E é muito legal bom. Isso. Bom, por mim encerrou, gente. Obrigado por terem chegado até aqui. Obrigado por terem ouvido a gente. Espero que algo do que foi tratado aqui hoje tenha chegado até você, que você consiga implementar na tua empresa, no teu negócio aí, no teu sonho, e que isso dê muito certo e que a gente receba uma comissão disso, né, Patrícia? Valeu, até mais. Show de bola. Valeu, gente. Obrigada a todos vocês.